Olá a todos, aqui fala Grazi. Hoje estou voltando com mais um vídeo sobre HTML e CSS. Ah, Ainda não começamos sobre o JS, JavaScript, isso em breve. Nessa aula, eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas para melhorar o nosso header. E então, eu vou começar aqui, por exemplo, já tem aqui, como vocês podem ver, o Visual Studio aberto. Quem estiver vendo esta videoaula e ainda não tiver visto as anteriores, dá uma olhadinha nas anteriores, porque lá explica como baixar e instalar o Visual Studio, no caso, se vocês ainda não têm. Se já tiverem, então vamos prosseguir, mesmo que seja a primeira vez que vocês estejam aqui. E, como eu estava falando, eu já tenho aqui minha aula número 4 aberta. Nesse caso, as aulas é uma sequência da última aula, e eu já tenho aqui também a parte do nosso home ou index 1 ou 0 aberto, e o que nós fizemos da última aula, o início sobre o CSS. Então, hoje vamos fazer algumas quantas retificações a nível de CSS também. Alguns ficheiros são muito grandes do projeto, que vocês já sabem o projeto que nós estamos a usar para fazer esse projeto aqui. Então, como é uma coisa assim um bocado extensa, ainda estamos na parte do header, que termina aqui onde está essa parte do botão. Hoje vamos tentar completar essa parte do header e nós estamos ainda assim dessa maneira. Ou seja, hoje nós vamos tirar esses pontos aqui das linhas desordenadas, né? Unordinary list, e vamos tirar esses links que estão sobre elas também, porque esse link fica sempre que nós linkamos a qualquer coisa, e essas listas desordenadas aqui, por exemplo, elas estão linkadas. Então, vamos tirar essas duas partes, vamos tentar fazer essa imagem vir para baixo como está aqui nessa parte, e essa parte aqui da imagem dos slides, por mais que nós vamos inserir, ele não vai ficar completo porque precisa de um pouco de JS. E a parte dos botões, essa parte eu vou explicar no final, espero que eu não esqueça, porque é uma parte bastante importante. Então, vamos fazer essa parte aqui inicial, como eu comentei. Vamos entrar aqui na parte, então, do CSS que nós tínhamos, e nós vamos acrescentar, então, algo que nós não fizemos da última vez. Isso, a nível de semântica do HTML, é uma coisa muito importante. E isso seria, no caso, um atributo que se chama list style, e nós temos que inserir ela, por exemplo, nas listas, né? Porque o que nós vemos aqui é justamente a parte das listas, que são o nosso menu. Então, aqui na parte de lista, onde vocês estão vendo a primeira parte, que é aqui a parte do menu que nós falamos sobre essa classe na última aula, e penso que não cheguei a comentar, mas a gente vai utilizar a nível de classes e IDs. Como eu comentei na primeira aula que nós fizemos CSS, que penso que foi na última, as classes começam por pontos. As classes, elas podem ser usadas várias vezes, e os IDs eles podem usar somente uma vez, serão usados somente uma vez. Então, eles começam então com aquele jogo da velha, ou hashtag, depende como cada um fala. Então, vamos colocar aqui esse atributo que eu estava dizendo, que não vou ficar fazendo tudo manualmente, algumas coisas para não estender o vídeo demasiado, porque essa aula provavelmente vai ficar bem extensa. Então, algumas coisas eu vou copiar mesmo e vou inserir aqui para vocês. No final, eu faculto sempre esses arquivos, eu deixo no meu blog para vocês baixarem ou copiarem, no caso. Como alguns aqui eu não vou falar detalhadamente sobre eles, eu vou deixar então no blog para vocês baixarem, para vocês fazerem um teste, que, se quiser, da mesma forma que estamos seguindo aqui esse pequeno projeto. Então, vamos inserir aqui aquele atributo que é o list style, ou seja, para dar estilo, né? E então nós tirarmos ali aqueles pontos, vamos colocar aqui que ele é none, e só dessa forma que ele tira ali os dois pontos. E no caso do outro, que é o Text Decoration, ele, nesse caso, tira aquele sublinhado que estão, então,
menu, né? Em cada parte. Então, vou fazer aqui um Ctrl Save também. Vou primeiro no browser fazer um refresh para vocês verem, porque também teremos que colocar aqui o Text Decorator, porque ele tá ali no menu, que são os line, né? E também ele tá dentro, fora do menu. E vou mostrar para vocês agora. Essa é a parte do menu que estão aqui, a parte em sublinhada. Como vocês podem ver, essa parte que não está no menu e também está sublinhada. Como eu não coloquei nessa parte que está do lado href, então eu vou fazer aqui o refresh e vocês podem ver que aqui o ponto saiu, mas não saiu, nesse caso, o sublinhado. Então, vamos voltar aqui e vamos, nesse caso, copiar aqui o Text Decorator e vamos passar ele então aqui para a parte do href, como eu falei. Vamos fazer um Ctrl Save ou guardar, como vocês estiverem mais acostumados, e vamos voltar então e vamos fazer um refresh. E agora vocês podem ver então que sumiu. E então, vamos então continuar para a parte que eu queria mencionar com vocês, que seria aqui na parte do CSS a nível das div, mas antes de fazer essa parte, gostaria primeiro de inserir aqui o favicon, como eu tinha falado numa das últimas aulas, que é esse íconezinho que está ali em cima, né? Então, para fazermos isso, a única coisa que nós temos que fazer é, primeiro, tirar a imagem dentro da pasta de imagens, né? Porque aqui nós só temos aquela primeira imagem, e nesse caso vocês vão inserir o favicon lá. Eu já expliquei nas aulas anteriores como é que vocês guardam. Eu aqui já guardei os dos slides e já guardei o do logo, já guardei também o do favicon. Vocês podem, se quiserem usar o mesmo estilo, os mesmos estilos desse pequeno projeto que nós estamos fazendo, vocês podem então copiar aqui no site que eu forneci para vocês, que é só então inserir esse link, ou seja, isso é do meu blog, só que ele está aqui num subdomínio que está com o IN. Eu vou deixar então esse link para vocês também, para, no caso vocês não conseguirem ver aqui, mas provavelmente sim, mas eu vou deixar o link para vocês nas descrições. Então, voltando aqui, vamos fazer essa parte para inserir ele aqui. Voltamos aqui então, e o nome. Se vocês copiarem lá, vocês vão ver que é favicon IOC, ou seja, é só um íconezinho. Então, vamos inserir ele aqui. Vou eliminar ele aqui. E da mesma forma que nós inserimos a imagem aqui da outra vez, vamos também fazer essa parte lá em cima e vamos inserir então lá em cima. Só que lá em cima, em vez de ser aqui o image, como no demais partes do HTML, como vocês podem ver aqui a parte do link. Para não ficar sempre a copiar, como eu mencionei antes, eu vou fazer aqui um copy-paste. Eu vou dizer que ele é relativo ao ícone, né? O ícone, icon. E então, como ele está aqui na parte do image, eu vou apagar essa parte aqui toda, porque ele vai dar o caminho, né? Então, eu vou colocar aqui a parte do image. E agora eu vou dizer que eu quero esta imagem. Então, aqui nessa imagem, nós já guardamos, então, a parte do nosso favicon. E, para não estar sempre voltando lá na página, vamos fazer, então, a parte do nosso ícone. Então, para nós não estarmos sempre voltando lá, vamos fazer a parte aqui do ícone, que é uma div extra. Então, vamos inserir ela aqui a seguir a parte do menu. Eu vou minimizar aqui, vou dar algum espaçamento para ficar melhor. E já copiei essa parte do div para não ficar a escrever e vou simplesmente colar aqui nessa parte. Vou fazer uma indentação. E agora, nós vamos então inserir a parte também dos slides, porque aí nós já fazemos então a parte todas de uma vez. Então, eu copiei aqui também a parte do slides para não estar a escrever, porque isso é muita coisa. Eu vou fazer aqui a indentação. E aqui na parte dos slides, como vocês podem verificar aqui, portanto, o primeiro
da mesma forma que nós fizemos a inserção da imagem que tem aqui, que é redonda, que para não estar sempre a voltar lá já mostro. Então, tem aqui o slide 1, 2 e 3, porque nós temos 3. Aqui a classe para os slides, como vocês podem ver que lá os slides ficam passando, ele é um estilo classe Camera Container. Foi a forma que eu denominei, nesse caso, Camera Container, né? E tem aqui um ID, como eu tinha falado para vocês anteriormente, que nesse caso o ID nós usamos então no CSS com o jogo da velha, ou hashtag, que também já vamos verificar essa parte. Então aqui, essa parte aqui, até que a gente insira o CSS, ela não vai fazer muita diferença ali quando nós voltarmos lá. Então, nós já inserimos aqui o íconezinho lá de cima, que ele chama-se, nesse caso, Fefico, né? Agora, o que nós poderíamos inserir aqui também, porque nós vamos inserir mais duas classes, que essa parte também nós já podemos fazer, como eu falei para vocês aqui anteriormente. A gente vai fazer o de câmera, então insere já aqui na parte do CSS, um Camera CSS, e já vamos ver essa parte do código CSS. E vamos fazer também outras classes que no momento, mais para frente, eu vou falar que é na parte da animação e a parte dos grids, né? Porque nós temos aqui vários divs, mas vamos falar primeiro sobre a parte da animação, porque para os slides passarem, eles têm que ter uma pequena animação. Essa animação tanto é feita na parte do CSS como na parte do JS também. Só que na parte do JavaScript a gente vai falar mais para frente, mas aqui eu já vou inserir então a parte da animação que vai ser o Animate CSS. E eu já vou fornecer vou buscar a parte do código, depois vou fornecer também essa parte do código. Agora aqui na parte dos divs também, tem o Camera Container, tem o Camera Wrap, que a gente já vai falar sobre isso, e tem o Camera ID, que significa que vai funcionar somente para essas divs que estão aqui e os outros sempre que precisar em outras partes. Então, nós já colocamos a parte do Feficon, nós então inserimos aqui a parte da imagem, que seria a imagem lá em cima do logotipo, e inserimos então as divs dos slides, que são 3 slides. Vocês podem colocar quantos slides quiserem. Nesse caso, isso é indiferente, porque depois a parte do CSS e do JavaScript, o número de imagens também não importa. Então, agora, o que vamos fazer é ir na parte do Style e a gente vai inserir, então, a parte do código da imagem, do logotipo, que falta inserir. Então, a gente vai aqui Vou fazer um Ctrl Save. Aqui, vamos na parte do CSS. E vamos inserir aqui, então, vamos criar por exemplo, aqui, uma nova parte aqui, que já temos o do menu, e vamos denominá-la aqui Brands, que é a parte aqui do logotipo, né? Essa parte aqui. Então, vamos ter aqui o logotipo. Quando voltarmos para o browser, já vamos ver essa parte. Então, aqui eu vou dizer que, nesse caso do brand, eu penso que na aula passada a gente já fez alguma coisa sobre isso, então nós podemos procurar aqui. Ainda não, nós só inserimos então a classe lá no código HTML. Então, vamos inserir então aqui as chaves, fazer um Enter, e vamos inserir então aqui a nível semântico quais são os atributos que vai ter essa parte da marca, né, do brand. Então, vou dizer que vai ter uma posição, eu não vou fazer isso tudo manual, como falei para vocês, vou fazer só alguns e explicar aqui. Vou dizer que a posição é relativa, e vou dizer então também que ele vai ter um display
não total, porque normalmente quando nós colocamos o display total, penso que nas outras aulas nós utilizamos aqui para baixo também, que é o block, tá aqui. Então, quando a gente utiliza o display block, ele fica na largura da linha total. E nós vamos utilizar, então, aqui nesse caso, o inline, que é para ele não ficar totalmente na linha inteira, ou seja, ele vai ficar parcial. A gente vai ver isso quando voltarmos também para o browser. E vou dizer que eu quero só um padding, como nós utilizamos os paddings nas outras partes. Eu vou dizer aqui que eu quero um padding do tamanho de 65% pixels. Eu estou fazendo da mesma forma do projeto, vocês podem colocar da largura que quiserem, isso é indiferente. Agora, na parte do index, eu vou dizer que eu quero aqui a parte do eixo Z, um index de... bom, essa parte aqui, na verdade, não importa muito, mas vou inserir aqui de 2010, que foi o que eu usei, então, no projeto. E agora eu vou dizer aqui que eu quero um brand, mas na parte anterior, porque tem o anterior e tem o posterior, tem o before e o after. Eu vou utilizar aqui para a parte do before, que é o antes. Eu vou usar um brand do before, ou seja, antes do logotipo, vou usar o que nós vamos colocar aqui, que vai ser eu vou inserir a parte aqui do conteúdo, o content, mas ainda não coloquei como é que vai ser o conteúdo, ou seja, vai ficar em branco. E esqueci de colocar aqui os dois pontos, ele está reclamado. Eu já sei, mas se você não souber, é só passar com o rato por cima do erro da parte vermelha que ele explica, o rollover. E vou dizer então que ele tem aqui uma largura de 43 pixels e tem uma largura de uns 31 pixels, que foram o que eu coloquei então no projeto. E agora é que a gente vai colocar o background. E eu vou colocar só essa parte do background, o resto do código eu vou copiar, porque senão isso vai ficar mesmo muito extenso. Então, aqui na parte do background, como vocês puderam ver, já aparece por default as cores, porque no background nós podemos colocar cores e podemos colocar imagens. Nesse caso aqui, a gente vai colocar o logotipo, então a gente vai colocar um URL, e como é uma imagem, normalmente as imagens a gente trabalha com URL ou source, ou href se for para linkar, etc. Então aqui a gente vai colocar qual é o caminho que está ela. Nesse caso, ela não está dentro da pasta do CSS aqui, ela não está dentro da pasta do CSS, a imagem está dentro de outra pasta. Como a imagem está dentro de outra pasta, nós vamos clicar aqui em dois pontinhos, que significa que ela está ali em algum lugar antes, sem ser dentro do CSS. E eu vou dizer aonde que ela está, que é dentro da pasta Images. E ali dentro eu vou dizer que o nome dela é, então, o logo, PNG. Agora, o resto do código eu vou copiar tudo que tem a ver com a parte do brand, para não ficar muito extenso aqui. Então, eu já tenho aqui a parte que faltava, que a seguir a parte do logo, eu coloquei o display block, que vai ficar aqui na parte da marca, do brand, o before, a parte anterior, e a posição relativa vai estar em posição de 16 pixels antes, e de cima para baixo somente um pixel, ou seja, só para não ficar agarrado de uma parte para outra. E as outras partes, como vou fornecer o arquivo para vocês, vocês podem continuar dando uma olhada, porque os próprios nomes diz. Ou seja, brand name, nome da marca, overflow, hidden, que é escondido. Nesse caso, quando nós trabalhamos com parte de programação, nós sempre temos o inglês básico, então o nome
das classes e dos IDs, etc., normalmente nós colocamos em inglês que são para outras pessoas entenderem. Vamos supor, isso é uma coisa muito importante, que são códigos estruturados, que muita gente costuma dizer sobre os códigos espaguetes, que são aqueles ifs uns carregados uns dentro dos outros, em vez de usar códigos estruturados, códigos dentro de pastas. Tem pessoas que criam classes com inúmeras linhas, como por exemplo, 2, 3, 10 mil linhas, em vez de estruturar por pastas. Isso também faz parte a nível dos nomes. Vamos supor que você está trabalhando numa empresa internacional e tem pessoas que estão ali que não sabem falar o seu idioma. Então, o inglês, como é um idioma internacional, nós usamos todos em inglês. Eu, pelo menos, nunca trabalhei na parte de código escrevendo coisas em português, senão na própria página, né? Senão assim como está aqui, que a gente vai escrever aqui esses nomes aqui, em vez de escrever welcome, a gente escreve bem-vindos, etc. Eu só estou fazendo da forma que está lá, que foi a forma que eu criei, então vou seguir a mesma regra. E então aqui tem as outras partes, a parte do slogan, ou seja, vocês depois, quando baixar os arquivos, vocês dão uma olhada em todas as partes, porque vou trazer mais coisas. Então, o que eu trouxe aqui também, já copiei da outra parte, por exemplo, na verdade, não copiei tudo, mas a primeira linha eu vou escrever manualmente só para explicar. Na outra aula, quando nós fizemos a primeira linha do import aqui, nós, nesse caso, utilizamos aqui o arroba e nós, para fazer então a chamada do UTF-8, que é a parte sobre dizendo que aquilo ali é uma página HTML que está reconhecida, então, para fazer os imports é a mesma coisa. Então, eu vou simplesmente usar aqui a palavra imports, que é o que nós utilizamos para fazer os imports de coisas normais, e eu vou fazer um import do CSS que nós terminamos de criar ali, que foi, por exemplo, o Animate. Ele vai ser chamado aqui porque ele vai ser também interligado com, com esse CSS. E aqui eu já copiei a outra parte e então vou inserir as outras partes, porque nós também temos que fazer os imports das letras, não das letras, mas o tipo de letra, né? Ou seja, que nós temos aqui embaixo vários family, temos aqui o sans serif, temos o bench 9 e temos com certeza outros tipos de letras. A gente tem também que, nesse caso, fazer o import. Isso tudo vem de fontes do Google. Como são fontes grátis do Google, eu vou fazer então esse import aqui já para nós termos lá reconhecido no browser, no navegador. Então, eu fiz aqui o import das fontes, todas que nós vamos necessitar, para aqui para o style. E agora, já que estamos a fazer os imports aqui, nós também temos que fazer aqui alguns imports. E para essa parte também não ficar sempre mais e mais e mais extensa, eu vou também trazer o import deles para cá. Mas vou fazer, por exemplo, uma só para a gente ter uma aqui importada. Ele vai ser também do mesmo estilo desse aqui, que é o Style Sheet. E para eles ficarem todos na mesma ordem, eu vou colocar o icon, por exemplo, aqui para cima. Então, as Style Sheet, elas ficam todas umas a seguir a outra. E então, eu vou colocar aqui a chamada para o que nós fizemos ali agora, que é o camera. Nós já fizemos o import, nesse caso, só para ficar corretamente, eu vou apagar aqui, que eu fui apagar, acabei clicando em outro lugar. Então, assim, ela já vai reconhecer e pois por isso que não reconhece, porque isso não é em image, ele é em CSS. Ainda bem que não reconheceu. Então, aqui tem o camera e vamos também já fazer a mesma coisa. Aqui, na verdade, já fizemos o animate aqui e do animate
que nós já fizemos aqui, nós vamos chamar, então, aqui o camera. Agora, o que falta nós fazermos mais algumas pequenas partes aqui, mas primeiro a gente vai lá no browser e vamos dar uma olhada como é que ficou, porque já fez bastante retificações. Então, a imagem tem que estar alguma retificada, também as partes das cores do texto. Vou fazer um refresh aqui. Então, aqui vocês podem ver que a página já carregou. O título, ele estava bem aqui para a esquerda, que é o lugar que ele tem que ficar. Mas como ainda não terminamos a parte do CSS, ele veio para cá. A parte do menu, ela está com o rollover, está com os títulos normais como anteriormente em uppercase. E nesse caso, o logotipo veio para cá também. E como nós inserimos, o favicon também veio para cá. A imagem, ela está na esquerda, aqui na posição como deve ficar, mas essa parte da imagem, ela tem que subir e a parte da cor também tem que estar aqui e a parte do título voltar aqui, então, para a parte esquerda. Então, nós vamos fazer essa parte para o menu vir cá para a direita, essa parte vai vir para a esquerda com a cor e a foto subir. E vamos voltar, então, aqui para a parte do código e vamos aqui na parte na parte da div, a última que nós fizemos, na última aula. E essa parte aqui do texto, nós temos que colocar aqui nela as classes que tem de acordo, que são a classe do CSS que nós criamos agora, né, do container. Então, nós temos que inserir ela da mesma forma que eu inseri aqui anteriormente. Quando fui fazer o refresh da página, eu aproveitei e inseri aqui o nome das classes, que são as classes que nós vamos criar ainda aqui na parte do style. Então, vou pegar ali o código e vou trazer para a gente, então, inserir essa parte aqui também das classes da div. Então, eu já inseri aqui embaixo a parte das classes, aqui a parte do container block. O row nós inserimos na aula passada, que é o mesmo que nós temos nessa div aqui, ou seja, isso aqui é uma linha, row, e esse também é outra linha, ou seja, temos aqui duas linhas, a parte de cima, que é a parte que nós... Ou seja, esse aqui, que é a parte de baixo, é a parte que nós vamos ter essa daqui, a imagem e o texto, e a parte de cima que vai ser o head. Mas todos estão dentro do header. Então, vamos voltar aqui. Essa parte aqui da row, nós inserimos, então, as classes necessárias, que é do container, e a parte do grid aqui, ainda tenho que criar aqui, nesse caso, uma CSS também com o nome grid, que falta. E vou, então, inserir a parte do código dele e vou fazer um Ctrl Save aqui. E nós temos, então, as CSS que já foram importadas. Também aqui no Style nós fizemos o import do que era necessário. E aqui no CSS também fizemos o import do que era necessário. E vou fornecer o código das outras partes, vou inserir, então, o da grid, e nós vamos, então, para o browser verificar como ficou essa parte do header. Então, aqui na parte do header, nós temos já a imagem aqui, com as retificações que nós fizemos da parte do Cameron lá embaixo, na parte do Steve. E temos também o título, que apesar dele mostrar aqui grande e não pequeno como está aqui, isso, algumas modificações que nós fazemos no HTML na máquina local, elas não ficam inteiramente modificadas como se elas estivessem já no site, na empresa de hospedagem, né?
Esse aqui, ele já está dentro da empresa de hospedagem. Então, se eu baixar todos esses arquivos que estão aqui para minha máquina local, ele vai ficar exatamente como está aqui. A parte do título aqui, ela ficou com um tamanho menor, mas assim que for então colocada no hosting ou na empresa de hospedagem, né? Depois que comprar um domínio. Nesse caso aqui eu estou usando subdomínio, né? Porque o subdomínio não se paga e para não pagar um outro domínio só para teste, então eu criei esse subdomínio só para amostragem, né? Então, essa parte aqui tá igual, a imagem tá igual, tirando essa parte que tá grande, também o logotipo tá por aqui, a parte também aqui do título, do botão, o botão ele não é linkável porque não tem nada ali, da mesma forma que os subtítulos aqui também dos menus, eles não são linkáveis porque não tem nada ali, simplesmente só os títulos. E aqui, na parte dos slides que eu falei para vocês, que ainda falta um pouco de JS, de JavaScript, que vamos ver ainda nas próximas aulas, porque nós não falamos sobre JS. Não vou falar agora para não estender demasiado essa aula. E essa parte aqui das setas também, que está na parte do CSS Camera, ela só é visível, essas setas, quando ela está mesmo no host. É a mesma coisa aqui do título. Então, nós vamos fazer o JS, mas aqui na máquina local, em vossa máquina local, não aparece isso. Só que, como eu falei na primeira aula, quem já assistiu à primeira aula, eu vou no final, quando terminar esse pequeno projeto aqui, que nós já tivermos feito a parte dos contatos, que eu vou explicar a parte aqui também de como fazer o formulário. Então, depois que já tiver essas duas partes feitas, porque as outras, isso vocês próprios podem fazer. Então, a parte desse mini projeto é mesmo criar aqui o header, a parte do footer, também o corpo da página principal, da main page, dos contatos, vamos criar também para aprender os formulários. As outras páginas podem ser criadas a partir dessas, então vocês próprios conseguem fazer quem estiver assistindo esses tutoriais. Essa parte aqui do título é a mesma coisa que eu falei sobre as setas e o título. Só quando está mesmo na empresa de hospedagem, no hosting, é que ele vai ficar, então, corretamente. Agora, a parte aqui dos slides, nós vamos fazer nas próximas aulas que tem a ver com JavaScript. Eu preciso explicar um pouco sobre isso, a parte pelo menos básica, como eu expliquei também do CSS, o básico. Então, deixa eu voltar aqui. Então, da mesma forma que nós começamos a falar na aula passada sobre o básico do JavaScript, do CSS, então vamos falar sobre o JavaScript também. Essa parte aqui, então, foi a última parte que nós criamos. Aqui a parte da imagem, nós já temos ela, que é aquela imagem redonda, desde a primeira aula. O fade in left aqui, isso é só para ficar do lado esquerdo, como vocês verificaram, que é também como na parte do título também, que ele está em fading left. E nós utilizamos a grid 5, que é, nesse caso, o CSS que nós inserimos da grid, e lá dentro ele está todo com as posições, os pixels, os passamento de cima para baixo e etc. Então, eu vou fornecer os outros CSS para vocês, vai ficar disponível no blog. Eu vou deixar então aqui embaixo um link para vocês irem no blog ver a descrição que eu vou fazer, que eu faço sempre completa. E aí, nesse caso, vai estar lá também tudo que nós fizemos aqui da aula. Vocês seguirem aqui, em vez de fazer o copy-paste, é melhor, porque é mais fácil de aprender. Eu fiz aqui o copy-paste das classes, que é para não estender muito as aulas, porque eu não quero ficar muito tempo nesse projeto. Isso é uma coisa simples que comecei mesmo só para ajudar algumas pessoas que estão iniciando. E eu estou fornecendo os arquivos CSS para vocês fazerem um teste, vocês próprios também. E as imagens vocês podem baixar lá do subdomínio, que eu vou deixar o link também aí embaixo. E nesse caso, para vocês receberem as notificações dos tutoriais das videoaulas seguintes,
vocês têm que se inscrever e acionar o sininho, né, para todos, porque senão não recebem as notificações dos vídeos. Isso é a mesma forma eu também, quando eu vou em algum canal, eu faço a mesma coisa. E não só vocês recebem as notificações, mas vocês também estão nos ajudando, porque o algoritmo do YouTube entende que os vídeos estão tendo bons engajamentos e através disso eles proporcionam para mais e mais pessoas verem. Os vídeos só chegam a outras pessoas quando tem bom engajamento. O que eu reparei aqui nas minhas videoaulas é que eu tenho muitas visualizações. Vocês próprios, se forem na parte das definições da minha página, vocês vão ver que por ser um canal que é pequeno, que eu tenho há pouco tempo, é um canal pequeno e as visualizações são até bastantes, para o número de pessoas inscritas que eu tenho. Não tenho nem 250 pessoas inscritas. Então, no momento, é pouco, para a quantidade de visualizações que tem, que está chegando quase a 25 mil visualizações, ou seja, as pessoas vêm, vê as videoaulas, algumas comentam, são poucas, mas as pessoas não estão se inscrevendo. E o que vai acontecer é que, como não há o engajamento, não há inscrições e também muitos não dão likes, não há esse engajamento, os vídeos não serão mostrados para outras pessoas, por mais que muitas pessoas venham e vejam, e em algum momento o algoritmo do YouTube vai dizer, não, esse canal não é bom. Então vai deixar de mostrar meus vídeos e aí posteriormente eu não vou fazer mais videoaulas porque não vou conseguir uma vez que não está sendo mostrado para outras pessoas, porque tem mesmo que ter engajamento. Então, o que eu peço para vocês, como todas as pessoas que postam aqui os vídeos, é que vocês façam a inscrição no canal e mande também para amigos que possam interessar sobre essa área, sobre essa área. E espero que vocês tenham gostado. E agradeço por ter ficado até aqui no final, porque eu sei que é chato ficar em videoaulas de muito tempo, mas na área de informática normalmente é assim. E se eu não estivesse fazendo esses copy-paste, demoraria muito mais. Esse tempo que eu estou aqui falando é porque realmente é necessário, porque senão eu nem faria, porque eu sei que está estendendo também mais 1 ou 2 minutos esse tempo que eu já falei aqui. Então, é mesmo para falar sobre o engajamento que é necessário. Então, obrigado por ter ficado até aqui novamente e até a próxima videoaula. Tchau!